Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo de Leão do mês de março dos leoninos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. O engajamento de vocês contribui muito para o crescimento do canal e para que mais pessoas conheçam meu trabalho, recebam essas mensagens. Para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo, meu site é sensibilissimataroto.com e eu trouxe aqui no cenário a carta do Hierofante, do baralho que eu estou desenvolvendo com a ilustradora Ilustra Lu. Se vocês quiserem acompanhar esse trabalho, as outras cartas do baralho, tá tudo nas redes sociais que estão aí na descrição do vídeo também. Vamos começar aqui com o Monólogo, o oráculo da lua. Meditação e contemplação, lua nova em peixes. A gente vai ter... Ou já teve? A gente teve uma lua nova em peixes no meio do mês passado, né? Ali em fevereiro. Ou foi em aquário? Que teve uma lua nova em peixes. Enfim, gente. Vamos ver aí. Confira aí na internet, que eu tô meio desorientada das datas. Vamos ver aqui com o oráculo do poder da floresta, o que mais a gente tem aqui. Incertezas, certo? Faz sentido essa energia de meditação e contemplação quando você tá incerto sobre algo, né? Vamos entender melhor com o oráculo da benzedeira. O que isso significa para os leoninos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Alegria, a hora de celebrar. E comunicação, assinatura vibracional. Deixa eu puxar mais um aqui desse outro baralho. Oportunidade, tá. Entendi. Vocês estão refletindo sobre uma oportunidade que se apresentou ou irá se apresentar em breve para vocês aí. Estão tentando entender, assim, se isso realmente faz sentido para vocês, se isso realmente é benéfico para vocês. Mas como que eu vejo aqui, independente se for para aceitar essa oportunidade ou não, vocês já devem ser gratos pela chegada da oportunidade, porque a chegada dessa oportunidade é uma validação, é uma confirmação de que existe caminho para vocês, de que existem oportunidades, de que existem possibilidades, que vocês não estão presos numa situação. Então, por mais que vocês não saibam exatamente o que vocês querem fazer nesse momento, sejam gratos por algo ter chegado, porque isso pode iluminar o seu caminho daqui pra frente, sabe? Tem uma coisa dessa oportunidade, ela ser mais alinhada com vocês, ela fazer mais sentido pra vocês. Aqui com o tarô do divino veio o Hierofante, que é uma carta que fala de compromisso, de contrato, né? Para alguns aí é uma oferta profissional, para outros pode ser uma oferta romântica, né? Mas definitivamente tem uma oferta para muitos leoninos aqui. Essa oferta pode envolver um trabalho com comunicação, por exemplo, também. Aí comunicação, gente, não é só, sei lá, internet, rede social, empregos ligados à comunicação, como publicidade, marketing, não sei o quê. Às vezes comunicação é você ser professor, é ser um mentor, enfim. Palestrante, algo que trabalhe, que se beneficie da sua comunicação.
Aqui com o oráculo do Jardim da Bruxa veio a sacerdotisa, o 2 de espadas, o 4 de ouros, o 4 de espadas e a rainha de paus. Tá, primeira coisa que eu tenho aqui é que essa situação, ela, pra maioria, ela não se apresentou ainda. Ela vai se apresentar. E as nuances dessa situação, elas vão se mostrar apenas na hora mesmo. Eu não consigo, digamos, antecipar muita coisa aqui, porque tem coisa que você só deve saber na hora que as coisas acontecerem. Aí, isso porque, assim, às vezes quando a gente sabe muita informação, a gente atrapalha mais do que ajuda, sabe? Então, assim, pra não permitir que a gente atrapalhe, o universo muitas vezes oculta coisas da gente. E a dificuldade aqui está em tomar uma decisão, porque vocês se sentem, ou vocês sentem que não tem informação suficiente para tomar uma decisão, ou vocês se sentem muito em dúvida mesmo. Sendo que aqui vem lembrar que não é para ser uma decisão racional, é para ser uma decisão mais intuitiva mesmo. Vocês precisam, é um momento, é uma situação que ela vem te desafiar a ouvir a sua intuição sobre algo. O que a sua intuição está te dizendo sobre essa oportunidade, sobre esse caminho. Já que mais uma carta para esse 4 de espadas. Veio o imperador. Tá, tem alguém que pode ajudar vocês nessa situação, nessa tomada de decisão. Mas tem uma coisa aqui de assim, ninguém vai decidir pra vocês, sabe? Vocês precisam tomar um tempo aqui, tirar um tempo pra decidir isso com calma, porque essa decisão precisa partir de vocês. Tem uma coisa aqui que, assim, é o senso de liderança de vocês que ajuda vocês a decidir. E esse senso de liderança é no sentido, assim, de respeitar a própria energia, as próprias necessidades, de entender que você está com as rédeas da sua vida nas suas mãos. É você que decide. Então a oportunidade se apresenta, mas você segue esse caminho se você quiser. Não tem nada assim imposto aqui, sabe? E tem uma coisa de vocês buscarem um caminho, escolherem um caminho que parece mais sólido. Que de algum modo essas, o caminho que vocês escolhem aqui, ele conversa com o emocional de vocês, sabe? É um caminho que tem uma solidez emocional. Que nutre vocês, que alimenta o emocional de vocês, que faz vocês se sentirem bem. O que pode atrapalhar vocês nesse momento de escolha é o orgulho. É uma certa arrogância para alguns. Enfim.
Vamos ver aqui algumas cartas para áreas específicas da vida dos leoninos. Tem também muito aqui um apelo ao descanso, tá? Tem alguns... Leão é um signo de fogo. Então, às vezes, vocês podem ficar muito... Nossa, percebi que eu tô gaguejando agora. Tipo, agora eu percebi que ultimamente eu estou gaguejando. Que loucura, cara. Mas voltando aqui. Leão é um signo de muita energia, né? O signo do elemento fogo. Então, às vezes, vocês podem ficar com aquele circuito para fazer muita coisa. Sendo que quando você começa a fazer muita coisa, é aquilo. Você não consegue fazer tudo bem feito. Você não consegue se dedicar tanto a tudo. Você precisa fazer escolhas. E aqui tem uma necessidade de descansar um pouco mais para que você esteja mais fortalecido, fortalecida para fazer as coisas com as quais você se compromete. Às vezes vale mais a pena você fazer menos, mas fazer coisas que você realmente gosta, fazer coisas que com uma real dedicação ali, do que fazer um monte de coisa mais ou menos e que algumas delas você nem gosta, sabe? Você nem queria tanto. Enfim. Aqui com o tarot do Osho para trabalho, transformação, dinheiro, condicionamento, amor, concessão, saúde, o sonho e espiritual, apego ao passado. Transformação aqui no trabalho, assim, é uma carta que diz que as mudanças estão acontecendo. Para alguns é uma finalização que está em curso já. Então é algo que não adianta lutar contra, você não vai conseguir mudar, fazer algo se manter. Não, essa finalização vai acontecer. Essa transformação vai acontecer, porque já está acontecendo. Mas o que você pode fazer a partir daí, sabe? O que muda junto com você, nesse momento de finalização e transformação? O que você leva com você? No dinheiro vê o condicionamento, que é o diabo. Cuidado com autoindulgência, com se mimar demais, porque isso pode atrapalhar bastante o controle financeiro de vocês. Cuidado com alguns vícios também. Alguns vícios que vocês têm podem estar levando, podem estar agindo como um ralo do dinheiro de vocês. Para outros aqui tem uma questão também de vocês terem se contentado muito com uma situação. Então, assim, sabe aquela coisa de você não se permitir sonhar mais alto? Alguns leoninos têm isso aqui. Alguns leoninos estão aceitando condições e situações de cordeirinho, quando na verdade vocês são os leões. Vocês são os líderes. Vocês são os chefes, os gestores, os diretores, os coordenadores. Vocês não são o rebanho. Preste atenção nisso. Amor, concessão. Estejam atentos aqui ao dar e o receber, né? O equilíbrio aqui. Às vezes a gente fica querendo doar mais do que pode. E assim, tem momentos da nossa vida que a gente não tem de onde tirar. E se você... não é pra forçar, sabe? Você precisa de momento... É um momento aqui que você precisa de mais descanso, de mais contemplação, como a gente tava falando, de algumas pausas. Então, assim, não se cobre tanta doação. O equilíbrio, ele não é assim uma matemática exata, sabe? Não é um sinal de igual. É uma questão de proporção. E do limite de cada um. Então, respeite seus limites, porque se você fica se desrespeitando
para se doar para o outro, você está gerando um desequilíbrio na sua relação. E aí, um desequilíbrio leva à ruína de uma situação. O desequilíbrio torna permanente, né, consistente por um tempo, ele leva ao declínio, à ruína, à dissolução de uma relação. Então, não deixe que sua relação caminhe para esse lado. Para quem está solteiro, tem uma coisa de vocês estarem mais atentos, mais conscientes das trocas, né? De vocês estarem mais conscientes do que é realmente equilibrado, do que é realmente uma troca justa para vocês. E não aceitando nada menos do que isso, o que é muito bom. Na saúde, o sonho, que é o 6 de copas. Vou puxar mais uma, que fiquei meio assim na dúvida. Ver a totalidade, que é o 5 de paus. Aí reforça aquilo que eu tava falando antes, assim, vocês podem acabar sentindo muito desgaste porque vocês não descansam. Ou porque vocês ficam fazendo tantas coisas, e algumas dessas coisas vocês nem queriam fazer, que vocês estão perdendo energia com coisas que no final não valem a pena. Então tem uma coisa de vocês se dedicarem mais ao que realmente importa para vocês. Não ficar perdendo tanto tempo e energia com o que nem faz sentido para vocês. No espiritual veio o apego ao passado, que é o 5 de copas. Tem aqui um pouco de... Tem um sentimento, assim, de uma certa frustração, né, com escolhas do passado, assim. Uma tendência... Tá vendo muito essa energia nessas leituras de fogo, tá? Uma tendência a chorar pelo leite derramado, a se martirizar um pouco por algumas escolhas do passado. Mas não é benéfico você levar os seus aprendizados dessa maneira, nesse lugar de culpa, de erro, de fracasso. Não contribui para nada essa energia, assim, só te faz mal, só te atrapalha. Isso para alguns tem a ver com, por exemplo, uma culpa cristã, né? O que é a culpa cristã? É aquela culpa que a gente sente que foi ensinada a partir da doutrina cristã, de relação com o pecado, né? Então, tais coisas são pecado, então não posso fazer. De relação com salvação, então se eu não fizer determinadas coisas, se eu pecar demais, se eu não sei o que lá, eu não serei salvo. Às vezes não tão literal, mas às vezes a gente carrega como se fosse assim a essência dessas narrativas. Então, tem um pedido aqui para vocês levarem, assim, dos ensinamentos que vocês tiveram sobre qualquer religião, aquilo que realmente cabe a vocês, sabe? Vocês não carregarem essa culpa, esse tipo de perspectiva de sofrimento, assim, muito pautada no sofrimento, no martírio, enfim. Não é... Claro que cada um aqui acredita no que quiser, mas eu acredito numa espiritualidade que liberta, que expande, que preza pelo nosso bem-estar e não por sentimentos e pensamentos que limitam e aprisionam a gente, né? E aqui vocês estão muito contaminados por esse tipo de ideia que limita, que aprisiona, que condena. Vamos ver aqui o que a gente tem com o oráculo dos orixás para os leoninos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Odudua, a conquista em suas mãos. Cuide do seu temperamento. Com sagacidade, força de vontade e energia positiva, você será capaz de conquistar tudo aquilo que deseja, além de contribuir com o sucesso daqueles que compartilham a vida com você.
é isso, né? É como se essa leitura estivesse lembrando que vocês podem acessar muito mais. E esse muito mais, às vezes, não é necessariamente mais dinheiro. Não é um cargo muito acima. Às vezes é mais no sentido de melhor, de algo que é mais alinhado com vocês, que traz mais felicidade, mais tranquilidade. Entende? Vocês podem viver uma situação melhor. Vocês não precisam de tanto sacrifício. Não precisa ser tão sacrificante. Coelhinho faminto, minha vida é um banquete de oportunidades. Essa carta vem lembrar que a vida tá te oferecendo um banquete, ela tá te oferecendo oportunidades. E que você pode aceitar, você pode comer essa cenourona inteira. Você não precisa fingir costume na hora que um banquete se apresenta à sua frente. Não, coma sim, queira sim, faça sim, seja sim. E para outras ela vem lembrar que a sua vida é abundante, que mesmo quando você passa por momentos de escassez, não quer dizer que você está fadado à escassez, que você não pode acessar algo maior ou melhor. Você pode, tá acessível para você também. Tá bom, leoninos? Espero que tenham gostado da leitura. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe, comente. E para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimataroto.com.